nosso Deus amado, a Sua Majestade, o Rei da Glória, soberano Senhor de tudo que Ele criou. E não poderia ser diferente na nossa postura de adoradores. E hoje é um dia especial na casa do Senhor, porque nós temos Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de pastor, um detalhe muito moderno dessa vez, tendo a possibilidade de ser feito digitalmente. Então, se você ainda não passou lá no salão ou também não usou o seu celular para fazer a votação, fique à vontade, até às 10h35 será possível ir ao salão e colocar o seu voto lá na urna totalmente eletrônica que nós temos no salão. Graças a Deus por isso. Nós estamos aqui iniciando o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e eu passo a palavra ao Lucas, seminarista, que vai fazer a chamada adoração e conduzir esse texto, o hino que nós vamos cantar conhecidíssimo da igreja, e depois a oração de adoração. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Bom dia. Pode-se de pé, a palavra do Senhor nos chama a adoração, e a leitura que nos prepara para esse momento se encontra no Salmo de número 99, de 1 a 5. Passamos a leitura conforme o nosso boletim. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobre modo elevado acima de todos os povos. Celebre eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Ele é bem poderoso e ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Todos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Neste momento cantaremos o hino 19, Rei Sublime.
Porque santo, santo, santo é o Senhor. E a tua igreja hoje se reúne, Pai, para engrandecê-lo, para louvá-lo, para bendizê-lo, trazê-lo. Ações de graça, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso em nossas vidas. Tu és o tesouro, Pai, dos nossos corações. Tu és a nossa porção nesta terra. E a Ti nós Te bendizemos, a Ti nós glorificamos e a Ti nós rendemos graças e louvores a Ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Igreja, posso se sentar. Ainda relembrando mais uma vez, nós estamos em Assembleia Geral Extraordinária e ainda não teve oportunidade de votar no salão social, pode se dirigir à mesa em assessoria curadora. Sebastião Francisco falou, já E nesse momento da liturgia, nós temos um tempo de confissão, temos um tempo de oração silenciosa e oração audível. Chegou-me um pedido de oração intercessória para um parente da nossa irmã Eudina, é o Jorge Augusto. Vejam que coisa, ele é filho de uma pessoa, senhor Isaú, que faleceu essa semana após comemorar 100 anos, fez aniversário de 100 anos em 22/3, e continuava trabalhando. 100 anos, ela me mostrou a foto, muito dinâmico, nem parecia que tinha 100 anos, mas veio a falecer, um problema cardíaco, alguma coisa assim, e parece que 9 filhos, e um desses filhos, que é o Jorge Augusto, ficou muito impactado com o falecimento do pai. Está passando por um momento de luto muito severo. Então a irmã Leodina me pediu que transmitisse à igreja um pedido especial de intercessão pela vida dessa pessoa. É um senhor, tem mais de 60 anos, mas está num sofrimento muito severo com relação à perda de seu pai, que acabou de completar 100 anos e tinha uma liderança na família. Vamos orar por esse irmão. Há outros motivos de oração, além da confissão que esse momento nos oportuna. Quando nós estamos diante do Senhor, não nos cabe, como diz a Escritura Sagrada, outra postura no seu corar de vergonha, porque tantas coisas que nós sabemos que o nosso Deus não se agrada, muitas vezes nós praticamos. Então, esse é o tempo em que nós confessamos aquilo que nós temos consciência pura de que desagradamos nosso Deus. E além dessa postura de confissão, também devemos ações de graça, agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos recebidas. Acabamos de cantar um hino aqui que diz que dos que de ti recebem todo bem, nós pedimos a Deus que ouça o nosso louvor de que das pessoas que dele recebem todo bem. Acabamos de cantar isso, então não pode haver uma outra postura a não ser agradecer a Deus. Saúde, proteção, a bênção do sustento, a bênção de estarmos podendo nos congregar em igreja, ainda sem nenhum tipo de restrição, como há em tantos outros lugares do planeta. A pessoa que quer sair com uma Bíblia na rua não pode, porque vai ser visto como um cristão e vai ser perseguido. Veja que absurdo isso. E nós ainda gozamos desse privilégio de poder vir à igreja com toda a liberdade, cantarmos, orarmos, prestarmos um culto ao nosso Deus, culto público de adoração. Então, gratidão ao nosso Deus. E as súplicas intercessórias e até por nós mesmos, por problemas que cada um de nós possa estar passando, e nós sabemos que são vários problemas que podem nos acometer. Há pessoas que passam por angústias, às vezes tem tudo, bens materiais não é o que está faltando, mas às vezes está faltando mais, está faltando aquela situação de
temos que investir nesse tempo agora. Tempo de contrição, de confissão, de intercessão. E há uma leitura preparatória do Salmo 86, de 1 a 6, que nós vamos fazer conforme indicado no boletim, e depois cantar esse hino que costuma até fazer a gente chorar de comoção. Então vamos fazer essa leitura conforme indicado, diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Vamos juntos? Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Estamos agora num tempo especial da liturgia. Não deixe que nada atrapalhe esse tempo. Se concentre, coloque o celular de lado. Vamos nos concentrar nesse momento especial de contrição diante do Senhor. E esse hino é mais do que maravilhoso para nos conduzir nesse momento.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Pai, nos prostramos na presença do Senhor, junto com os irmãos, na unidade orgânica do teu povo, para confessarmos, Senhor, as nossas falhas e imperfeições, conscientes e até mesmo aquelas que nem percebemos que desagradaram ao Senhor. Perdão, Pai. Não queremos absolutamente desagradar ao Senhor, pelo contrário, nós queremos estar sempre nos conduzindo de uma maneira que o Senhor se agrade de nós, como teus filhos eleitos, para podermos cultuar e louvar o teu nome nossa vida inteira, com prioridade total e absoluta das nossas vidas, Pai. Recebe-nos desta forma nessa hora. Nesse momento também, Pai, queremos agradecer tantas bênçãos, Pai, fartura de benefícios que vêm da parte do Senhor para cada um de nós. E nós reconhecemos isso. Não fosse a tua misericórdia se renovando a cada manhã, como estaremos nós? Louvado seja o teu nome, pelo bem-estar que o Senhor nos concede, pela saúde, por tudo aquilo que necessitamos e que a tua providência maravilhosa, a tua graça especial, cobre as nossas vidas diariamente. Louvado seja. Nesse momento também queremos aproveitar, Pai, para interceder por aquelas pessoas que estão passando por um tempo difícil, de luto, como o Jorge Augusto, nome trazido pela nossa irmã Leudina, que está sofrendo pelo passamento do seu pai. Nós pedimos por todas aquelas pessoas que estão passando por esse momento de luto difícil, da saudade, mas também, Senhor, pedimos que o Senhor, pela ação consoladora, maravilhosa, assistência poderosa do teu Santo Espírito, haja a alegria da certeza da salvação. Nós pedimos que o Senhor também tenha misericórdia de todos aqueles que estão passando por alguma angústia particular, especial. Que a ação poderosa do Senhor recaia sobre a vida deste, para que tenham a solução para cada problema que estão apresentando diante do Senhor, conforme a tua vontade, que é sempre maravilhosa. Ó Senhor nosso Deus, rogamos nesse dia a tua bênção para a tua igreja. Estamos em Assembleia Geral para a eleição do pastor efetivo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a tua vontade seja clara para cada um de nós, para a condução do rebanho da tua casa. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, para a nossa nação, passando por tempos tão complicados, mas o teu remanescente fiel se reúne no dia de domingo para te adorar e pedimos a tua bênção para o teu povo, que haja dias melhores na nação brasileira. Nós tudo pedimos, agradecemos, com perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma promessa da graça que nós temos aqui na liturgia, e vamos todos ler juntos essa promessa da graça, na página 4, logo na virada da página. Vamos ler juntos? No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. É muito bom ser respondido pelo Senhor. Tudo aquilo que a gente pede vai direitinho sendo respondido. Isso é uma delícia. Isso vai dando firmeza na fé. E é isso que eu agradeço a Deus e espero que esteja acontecendo também na sua vida. E esse tempo agora é de chamar as crianças, mas eu não estou vendo crianças hoje no tempo. Vamos adiar? Não tem, então não vamos chamar. Vamos aproveitar esse tempo para destacar se temos algum visitante. Eu vi que chegou uma visitante lá da Bahia, Dona Zenaide, né? Dona Zenaide está aqui, ó. Só me lembra, Dona Zenaide, o nome da cidade é? Belmonte. Perto de Porto Seguro. Nós até comentamos que fica próximo da BR-101. A senhora é da Igreja Presbiteriana lá de Belmonte, né, Dona Zenaide? Igreja Presbiteriana de Belmonte. Igreja Presbiteriana de Belmonte. Como é o nome do pastor? A senhora até falou. Mário Daniel. Muito bem, a senhora leva um abraço para a comunidade. Até quando a senhora vai estar no Rio?
de buscar um tempo aqui. Ah, coisa boa. Por isso que eu procurei um dia. Isso. Já achou a usina Tambam 135, que bom. Seja muito bem-vinda, viu? Porque é o povo de Deus, adorando ao Senhor no dia do Senhor, na casa do Senhor. Olha quanta coisa boa. Temos mais algum visitante que vem pela primeira vez, para a gente poder destacar? Tem? Ali tem uma visitante. Qual é o seu nome, meu irmão? Eu não consegui. Dalva. Dalva. Seja muito bem-vinda. É de alguma igreja, Dalva? A Dalva é de alguma igreja? Ninguém soube dizer? Ela falou que é Primeira Batista. Primeira Batista. Daqui do próximo, qual bairro? Aqui no Estácio. Está ótimo. Excelente. Seja muito bem-vindo também. Mais algum visitante? De onde é? Eu sou de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Está passando pelo Rio ou está residindo aqui no Estou Rio? residindo no Rio. Próximo aqui da Tijuca? Próximo. Ah, que coisa boa. É de alguma igreja lá? Sou da Metodista. Qual? Metodista. Metodista. Seja muito bem-vinda. Qual é o seu nome? Jéssica. Jéssica. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe todos os visitantes. E a igreja tem um jeitinho especial de receber os visitantes. Como é que é, meus irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Nós agora vamos passar para a parte da mensagem que será trazida pelo seminarista Lucas. E a Assembleia acabou de encerrar, eles estão fazendo a apuração eletrônica lá dos votos. Daqui a pouco a gente deve estar recebendo esse material para fazer o encerramento da Assembleia com a leitura da ata. Mas então nós vamos passar a palavra para o seminarista, vamos fazer a oração por iluminação e a leitura das Escrituras para que ele possa trazer a mensagem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que hora boa é essa agora que vamos receber o ensino da Tua Palavra através do Teu servo. Sabemos que o Senhor já fez tudo aquilo para que ele pudesse compreender o texto e transmitir, facilitando o nosso trabalho de aprendizado da Tua Palavra. Nós queremos ficar limpos pela Tua Palavra, como Jesus mesmo nos ensinou. Dá-nos essa bênção, Pai, e usa esse Teu servo aqui para transmitir o ensino que será alimento espiritual para as nossas vidas. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo 86. Nós lemos esse salmo na nossa liturgia. Salmo de número 86. Nós faremos a leitura do salmo inteiro. Nós recolheremos algumas lições dele. Salmo de número 86, versículos de 1 a 7, diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e em um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram,
Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente em grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Santo Deus, é a tua palavra, é o teu povo, Senhor, e é o teu servo. Nós precisamos ouvir a tua voz esta manhã, Senhor. Nossa alma é sedenta, Pai, como terra seca, para ouvir a tua voz. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o que fazer no dia da angústia? O que fazer no dia da angústia? É interessante que o salmista, ele usa essa nomenclatura para expressar o contexto de alma dele. Talvez se a gente fosse pegar uma expressão lá do Novo Testamento, Paulo nos ajudaria chamando de o dia mau. Não é um dia como os demais. É um dia específico onde a dor aperta a tal ponto em que a alma ela precisa orar, ela precisa expressar a sua angústia ao seu Deus. O que fazer no dia da angústia? O que fazer quando o estado da nossa alma é de aflição, tristeza, desnorteamento e temor, fraqueza, desamparo? O que fazer no dia da angústia? Um teólogo norte-americano, Owen Powell Robertson, ele vai dizer o seguinte: em tempos de estresse, a fé de uma pessoa é esticada até o limite, ela está no ponto de uma ruptura. Sua esperança de libertação de angústia é forçada ao seu limite final, como um fio estendido da teia de uma aranha. O que fazer no dia da angústia? O que fazer quando a gente planeja, a gente constrói, organiza e, quase como um castelo de cartas, a um toque, tudo vem abaixo? O que fazer no dia da angústia? Esse salmo é interessante porque é uma oração e ele está contido no livro 3 da nossa sinódia dos Hebreus, o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é dividido em 5 partes. E esse livro 3 ele é um livro um tanto quanto grave demais, porque os salmos não são muito legais. E se tem uma palavra que perpassa todos os salmos desse livro 3, é devastação, é angústia. Por que, Lucas? Por que devastação? Por que angústia? Porque agora o povo de Deus ele é invadido pelos estrangeiros, é açoitado e depois é levado ao cativeiro. E não outra pessoa, senão o próprio Deus de Israel, o Deus da aliança, é quem não permite isso, mas é quem faz isso. O que fazer no dia da angústia? O salmista, então, esse salmo é atribuído a Davi, ele eleva a sua alma a Deus e expõe a sua dor, o seu sofrimento mais interno. Ele é diferente dos outros salmos porque, se você pegar o início do volume 3 até o final, são orações comunitárias. São pedidos da igreja do Antigo Testamento. Mas aqui a gente vê a relação do salmista com o seu Deus, com o nosso Deus. É quase como você vai para o seu quarto, fecha a porta, ninguém sabe, e dobra os seus joelhos e fala com seu pai. Ele não tenta falar palavras bonitas, porque ele está diante do pai dele, mas ele tenta ser sincero. O que fazer no dia da angústia? Meus irmãos, esse salmo tem 17 versículos, e eu poderia e gostaria de falar de todos eles com vocês, mas o tempo não nos permite. Então a gente vai dar um panorama nele e recolher só 2 lições para a nossa vida. A angústia, ela não é um tema fácil de lidar, mas como a fé bíblica ela é para ser vivida na terra, e a angústia faz parte da nossa experiência humana nesta vida, nós precisamos lidar pela perspectiva bíblica. O que fazer no dia da angústia? O que fazer no dia da angústia? A primeira coisa que esse salmo ele mostra para a gente, nos ensina, é que naqueles tempos em que nós nos reconhecemos como fora da CNTP, por assim dizer, fora do normal,
onde você sabe que você não está bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesses dias, no nosso dia mal, é ir a Deus em oração. É orar, é falar com o nosso Deus. Quando nós vamos ver os adjetivos que descrevem o salmista nesse texto, a gente vê que ele está necessitado, que ele está clamando continuamente, entende que não é um momento que iniciou agora. A vida ela não é um filme, né? que a gente luta e sobe as letrinhas e acaba. Tem sempre o dia seguinte. E às vezes o dia seguinte ele não é tão bom quanto a gente esperava. É aquele processo de sofrimento, por isso angústia, mas que faz parte da experiência de todo cristão. Tristeza profunda de alma, tristeza que deixa desnorteado, sem você saber o que fazer, temor, fraqueza, desamparo. O apóstolo Tiago, e o nosso pastor ele está expondo a carta de Tiago, ela vai chegar nesse capítulo. No capítulo 5, versículo 13, ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Meus irmãos, a vida ela é uma só. A realidade ela é objetiva, mas a forma como você lê a existência faz toda a diferença. Quando nós professamos que temos um Deus e nós cremos nesse Deus, e para quem é calvinista é mais difícil ainda, porque ele não só permite, mas dirige todas as coisas, esse Deus ele tem implicações no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Quando então o crente começa a perder a noção de sentido de vida, é porque alguma coisa não está bem. E nesses momentos em que você olha para dentro e vê, tem alguma coisa errada comigo, nós precisamos ir a Deus em oração. E o salmista ele vai implorar: ouve-me, ó Deus, pois sou pobre e necessitado, por isso preciso do teu socorro. Já ninguém me darás ouvido. Inclina os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. O Senhor, ele sempre está disponível aos seus filhos. Talvez a pergunta não seja: Senhor, por que eu estou passando pelo dia da angústia? Mas, Senhor, como eu posso passar como um crente fiel no dia da angústia? Quase como Jó, que espera a noite chegar para o dia passar rápido, e quando a noite chega ele não consegue dormir, ele fica agoniado e contando os dias para amanhecer. Vá a Deus em oração, meus irmãos. Oração é a expressão de confiança. Oração é a expressão de confiança. E é interessante que a confiança bíblica ela é um tanto quanto interessante. É como se eu pegasse um material de borracha, e aí vai o pessoal de física, né? Aquele coeficiente de elasticidade, né? Você vai girando, e em determinado momento chega no limite. Se você continuar girando, ele rompe. A confiança bíblica, ela sempre precede essa pressão externa em que você é perpassado e é levado ao seu Deus. A fé cristã ela não é uma ilusão. E C.S. Lewis já disse: se no dia mal eu perder a minha fé, na verdade eu não tinha fé, era só uma ilusão. Eu achava que cria, mas não cria. O que fazer no dia da angústia? Vá a Deus em oração. Vá a Deus em oração. O salmista ele expõe o seu coração e diz que está sendo perseguido, e aqui não é aquela ideia de eles contra nós, não. Aqueles que o perseguem são inimigos do próprio Deus. E o salmista vai dizer: eles não te consideram Senhor. Pelo que nós lemos, ele não deu muito motivo, não. Então, aquelas pessoas que odeiam, mas odeiam sem motivo. Mas a oração é a primeira resposta para o nosso dia da angústia. Por quê, meus irmãos? Porque na oração a gente mostra a nossa total incapacidade de lidar com a situação. Na oração, você não vai como o seminarista, ou o presbítero, ou o pastor, ou seja lá quem você for. Na oração, você vai tirando toda a sua armadura. É quase como Naamã, que precisa, para ser curado e tratado, precisa tirar todo aquele aparato militar. Aquele aparato que leva as pessoas a te cumprimentarem com muita
reverência. Não, na oração você é só o Filho de Deus. Você se despe, você expõe o que vai no mais íntimo do seu coração, porque você confia no seu Pai. Você, por si só, não tem condição alguma de lidar, mas há algo difícil para Deus? Há algo difícil para Deus? É interessante, meus irmãos, que Deus ele sabe de todas as coisas, não sabe? Então, você deixar de dizer, ou você expor o seu coração como de fato está, não muda o fato que ele já sabe da situação que você está passando, ele já sabe como você está. Agora, quando você vai a Deus em oração, Deus ele começa a te tratar. E a gente faz orações bonitas, reverendíssimo Senhor, terno e bom pastor, amém, é bênção porque de fato ele é. Mas quando você está no seu secreto com Deus, você dobra os seus joelhos, você vai mostrar o seu coração, nem sempre o que está lá dentro é bonito, mas é preciso falar com seu Pai. Lidar com consciência. Senhor, eu não gostaria de passar pelo que eu estou passando, se eu pudesse escolher, não passaria por isso, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Se é necessário eu passar nesse dia da angústia, esse dia que os planos são fracassados, a cura que eu precisava não vem, a intervenção do jeito que eu pensei não chega, o dia do abandono, da solidão. Eu não estou gostando não, Senhor. Mas falar com o seu Pai. Falar com seu Pai. A relação que nós temos com Deus, não à toa a gente chama Ele de Pai, ela é de intimidade. Ela não é a relação que a gente tem com o chefe, não é a relação que a gente tem nas redes sociais mesmo. É relação de intimidade. O que fazer no dia da angústia? A primeira coisa, ir a Deus em oração. Oração é comunicação. Se é o atestado da nossa incapacidade, da nossa falta de condição, de poder, de transformar qualquer situação em que estamos, é também a expressão de confiança no Todo-Poderoso, naquele que dirige a história, naquele que quis nos adotar, nos elegeu, nos comprou no sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Aquele que quis se relacionar conosco, aquele que nos atingiu com seu amor. A oração é comunicação com este Deus que nós servimos. E é a primeira forma que a gente lida com a angústia. Com a angústia. É interessante que, quando a gente lê alguns textos bíblicos, a gente fica até assustado com a forma que o autor fala com Deus, né? Compilando alguns salmos nesses momentos de angústia, a gente tem uma oração bastante sincera na Bíblia. Eu queria compartilhar com vocês. Eleva a Deus a minha alma e clamo. Eleva a Deus minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado, de tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondes da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus? Onde está? É gente que não tem medo de mostrar o coração para Deus, porque Deus conhece. Mas é gente que confia em Deus, confia no Deus que Ele serve. E a certeza que nós temos, Salmo 51 diz isso, o nosso irmão Davi, ele já dizia isso. Um coração quebrantado, ó Deus, não desprezarás. É certeza que quando a gente está quebrado no dia da angústia, sem conseguir nos tirar dessa situação, Deus nos recebe, Deus nos acolhe, Deus nos abraça com seus braços e suas cordas de amor. É esse Deus que nós servimos. A ponto de que a gente pode, como o salmista, dizer: Senhor, para onde eu vou fugir da tua presença? Você já tentou fugir de Deus? Já tentou se desligar? Eu não vou fazer mais isso.
deu tudo errado, e já que deu tudo errado, não vou servir. E aí Deus te puxa de novo. Vem cá, filho. Vem devagarzinho. Deus, ele sabe lidar com a gente. Deus, ele sabe lidar com a gente. Esse Deus que convida você a mim, no dia da angústia, a lançar todas as nossas ansiedades e cuidado nas mãos dele. O que fazer no dia da angústia? Vá a Deus em oração. Vá a Deus em oração. Mas o salmista, ele nos ensina outra coisa também. Ele vai nos ensinar que no dia da angústia, se a nossa CNTP está alterada, né? Se o nosso estado de alma não está do jeito que deveria estar, nós precisamos rememorar o Deus que nós servimos, lembrar do caráter do nosso Deus. Porque, meus irmãos, é isso que faz toda a diferença na vida. Quando nós olhamos para a natureza e falamos, Senhor, quão magnífica é a obra de tua mão, pega uma planta, meus irmãos, uma folhinha, e começa a olhar. Não sei se tem algum biólogo aqui, mas como alguém que não é da biologia, eu fico besta quando vejo. É cada detalhe. Olha para os dedos das suas mãos. Deus, ele desenha a sua criação com toda a sua grandeza, criatividade e beleza. E é isso que altera a nossa visão da realidade. Quando você pega alguém que não crê em Deus, ele vai dizer, é fruto do acaso. A relação que nós temos com Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida do dia prático, no dia a dia. E quando nós começamos a pensar no caráter do nosso Deus, no dia da angústia, nós podemos perceber, como salmista, que o nosso Deus, ele é bom, que ele é abundante em benignidade, que ele é compassivo, é gracioso, é grande. Ele é temível, ele é tão grande que ele é temível. Ele é incomparável. As Crônicas de Nárnia tem uma cena que é interessante. A gente tem a Lucy, não sei se vocês leram, uma menininha, que ela está diante de Aslan, que seria Deus na alegoria de Lewis. E tem um momento que aquele leão gigante, imponente, ele ruge de tal forma que aquele com que ela tinha contato, carinho e amizade, até abraçava, ela estremece por dentro. Porque é a natureza do leão. Se você está diante de um leão, você vai estremecer diante dele. Se você está diante de Deus, você vai estremecer diante dele. Mas quando a gente recorda de quem é o Deus que nós servimos, e esse é o diferencial, a ponto do salmista dizer, Senhor, quem é igual a ti? Que Deus é igual ao Deus que nós servimos, as coisas começam a se ajustar. E de todas essas características, eu quero destacar uma apenas, que é a benignidade de Deus. Está no versículo 6 que nós lemos. Quando o salmista ele diz a respeito da benignidade de Deus, ele está falando de algo que é difícil expressar em português, mas que eu vou tentar ajudar vocês. Ele está falando de um amor de verdade. Ele está falando de um amor baseado em aliança. Um amor que leva fidelidade como marca e caráter e distintivo. Ele está falando de uma bondade, mas não é uma bondade com um estranho. É uma bondade comprometida. E se há um salmo que nos ajuda a entender isso, é o Salmo de número 45. Eu vou ler os versículos. 45, de 9 a 11. Filhas do rei, se encontrem entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Lucas, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Calma, a gente vai chegar lá. O Salmo 45, ele descreve um casamento real. E a cena do casamento, ela é belíssima, ela é trabalhada. O salmista, ele tem esse dom de descrever poeticamente. Em determinado momento, ele vai falar de duas coisas que são essenciais num casamento, em qualquer casamento. O rompimento com o antes, a separação com
um antes, e a abertura para a nova realidade, mediante a fidelidade pela aliança. Quando, então, ele vai dizer, e aí o enfoque do salmista é na noiva, ele vai falar da separação, do novo começo com esse rei. Ele está falando de uma aliança que agora é construída, em que nenhuma de outras alianças anteriores deveriam competir. Ele está falando de um amor que é expresso num pacto público, e que esse amor, que envolve intimidade, bondade, beleza, ele é alicerçado, é confirmado pela aliança. Quando o salmista ele vai dizer que o Senhor é benigno, ele está dizendo do Deus da aliança, o Deus que nos elegeu na eternidade e que em determinado momento da nossa história, ele se revela a nós e ele diz, você é meu. Paulo ele também vai amar essa imagem do casamento como a nossa relação com Deus. Lá em Efésios 5, ele vai dizer que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele amou a igreja a ponto de se entregar por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O presbítero lembrou desse versículo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando Cristo Jesus, ele entra na história, deixa a sua glória, vive uma vida como um ser humano que, em relação a Deus, é desprestigioso. A gente está falando do Rei do Universo que encarna, nasce num estábulo, é colocado numa estrebaria, vive uma vida sem pecado, vive uma vida santa, submetendo-se aos seus pais, cresce em graça e conhecimento, ouve asneiro o tempo todo, porque ele era Deus, meus irmãos, ele sabia das coisas, mas ouve um monte de besteira, é acusado de um monte de coisa, é traído, apanha, sangra, um dia sobe naquele madeiro, verte o seu sangue, morre pela noiva dele, mas não fica aí. Ao terceiro dia ressuscita, ratificando que a obra que ele fez, nem a morte, como Paulo vai dizer, onde está, ó morte, a sua vitória? Nem a morte o segurou, por amor, por pacto, aliança, fidelidade. Quando o salmista, então, vai falar da benignidade de Deus, ele está dizendo que o Deus que nós servimos, ele está em aliança conosco. E na angústia, meus irmãos, se todos nos deixarem, Deus, ele não nos deixa. E não é o que eu ou você fazemos, mas é a aliança que ele já fez no sangue de Cristo Jesus, é que nos mantém de pé e garante que ele vai completar a obra que ele começou. Quando o salmista ele olha para o Senhor e apela para a aliança, ele tem certeza que Deus não vai cair fora, que Deus não vai embora, que Deus não o abandonou, nem o abandonará. Se no dia da angústia nós precisamos lembrar do caráter de Deus, o que nos é mais caro é ter certeza de que Ele está em aliança conosco. E o inverso também, nós estamos em aliança com Ele, pela sua graça, pelo seu amor. E isso sustenta a nossa vida. Isso sustenta a nossa vida. Se nós podemos expressar o nosso coração por meio da oração, o movimento inverso é Deus expressando o amor e o coração dele por meio da aliança em Jesus Cristo. E haverá um dia, meus irmãos, em que tudo isso vai passar e que a Bíblia vai descrever como as bodas do Cordeiro, porque a gente vai se encontrar com ele. E a igreja de Jesus Cristo, ela vai estar tão linda e tão adornada, em que toda a criação vai louvar e bendizer aquela união perfeita, a ponto que João Batista ele vai dizer que ele era só o amigo do noivo, mas estava tão feliz pelo noivo encontrar a sua noiva, e nós nos encontraremos com ele, meus irmãos. Não há angústia do tempo presente, e Paulo vai dizer que vai se comparar com o peso de glória da eternidade, da eternidade.
A vida ela é difícil de ser vivida. E se você for crente, é mais difícil ainda. Mas nós temos a certeza, não na nossa força, que nós podemos, por conta de Cristo, nos achegar ao nosso Senhor em oração e deixar a bondade, a aliança eterna dele tomar a nossa vida. Assim a gente se balizar no dia mau. Amém, meus irmãos? Santo Deus, nós te louvamos. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos amou antes mesmo de nos darmos conta da tua existência, Senhor. Que o Senhor, na sua graça, na tua misericórdia, foi lá onde estávamos, perdidos, mortos em pecados e delitos, Senhor. Nos tomou em seus braços, nos lavou, nos purificou. E hoje nos convida, até no dia mau, a confiar em Ti, Pai. Até no dia mau, confiar em Ti, Pai. Eu não conheço o coração dos meus irmãos, mas eu sei que Tu conheces, Pai. Que a Tua palavra ela venha achar terra fértil e venha frutificar em nosso coração, Senhor Deus. Porque nós queremos viver todos os dias, conscientes, Pai, que podemos falar contigo, porque o Senhor é nosso Pai. Conscientes da aliança que o Senhor fez conosco, Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Se eu posso me lembrar de alguma coisa do estudo da confissão de fé que a gente está fazendo na escola dominical relacionado com esse tema que o Lucas trouxe agora, é que mesmo no dia da angústia nós perseveramos. Poxa, mas como é que se persevera no dia da angústia? E tem um termo na confissão de fé que é um pouco complexo, mas ele é de uma definição tão maravilhosa, que diz assim, é a imutabilidade do decreto da eleição. Guarda esse termo. A imutabilidade do decreto da eleição. Deus nos elege, Ele nos chama com vocação eficaz. E no dia da angústia a gente supera por causa dessa ação maravilhosa do nosso Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Irmãos, nós temos agora a marcha das ofertas, mas a junta diaconal pediu para, antes da marcha das ofertas, ter uma palavrinha com a igreja e depois nós teremos essa parte da marcha dos dízimos e ofertas, que tem uma leitura, tem um hino, e você já de antemão já está preparado para trazer a sua manifestação de gratidão a Deus, porque oferta e dízimo não é nada mais do que isso. Nós reconhecemos que o nosso Deus é que nos concede tudo. E aí nós chegamos diante dele com o nosso coração agradecido e manifestando através do dízimo, que é um mandamento, e através da oferta gratulatória, a nossa postura diante do Senhor. No domingo passado nós tivemos a Assembleia Geral Ordinária, que é a apresentação do orçamento que o Conselho montou para que a igreja tenha conhecimento sobre os planos e a execução orçamentária da igreja. Diante dessas informações, cabe à membresia da igreja se engajar desses planos e desses projetos para que a igreja faça a sua expansão natural. E o nosso Deus abençoa a cada dia a sua igreja. Então, passo a palavra agora ao diácono, que tem esse pequeno anúncio, e depois, então, nós iniciamos com a leitura do momento da oferta. Lembrando que nós estamos na campanha esse mês de doação para o Lar Samaritano, que no mês que vem teria aquela festa, segundo sábado do mês de agosto, sempre tem a festa do Lar Samaritano, mas devido à pandemia, essas coisas eles não vão realizar mais uma vez. Então, se você quiser doar, além do seu dízimo, uma oferta especial para o Lar Samaritano, quiser fazer, hoje é o dia da marcha, no mês que vem nós vamos entregar. Pode fazer aqui no Gasofilar. Se você não vem preparado para isso, pode fazer no domingo que vem também, que a junta diaconal vai fazer chegar lá no Lar Samaritano. A gente costuma levar ônibus, pessoas para participar da festa. Como não vai ter, a junta faz um mês antes para que a gente
possa entregar lá naquele período que eles estão contando. E, na verdade, eles entenderam também que a festa dá muito trabalho e não tem tanta gente mais para realizar, ficar naquelas barraquinhas, está bem difícil. E eles viram que as ofertas acabam sendo mais vantajosas porque não tem a despesa lá de mobilizar aquele cenário todo, alugar e pagar pessoas extras. Então, acho que daqui para frente eles devem manter essa questão de pedir doação específica no meio do aniversário do Lar Samaritano. Se você não veio preparado hoje, quiser ainda fazer, mês que vem, você terá a oportunidade. O outro anúncio é sobre a nossa festa do dia 5, né? Nossa festa agostina. Nossa igreja tem, por tradição, realizar uma festa julina, mas devido a algum imprevisto na agenda, tivemos que mudar de julho para agosto. E essa festa é uma oportunidade de nós nos confraternizarmos, de nós conversarmos um pouquinho mais. Estavam falando com nossos visitantes ali na entrada. É a melhor maneira de nós nos conhecermos. E você que é nosso visitante, fique à vontade para participar. Mas a junta faz um pedido. Nós temos hoje cerca já de 70 pessoas inscritas. Mas tem muita gente que diz que vai vir e não botou o nome, ainda não colocou o que vai trazer. Isso, a gente precisa dessa organização para que a gente não compre nem a mais e nem a menos, não ter desperdício e também no dia a gente não ficar ali, veio mais gente do que nós esperávamos. Então precisamos ter essa organização. Se você ainda não fez sua inscrição, tem uma lista de sugestões lá embaixo, está pronunciando aqui, que você pode escolher o que você vai trazer, ou se você sabe fazer uma coisa especial, você faz uma coisa especial, você sabe que vem uma coisa gostosa em algum lugar, você também pode trazer, mas aquela lista é para que a gente possa ter um mínimo de coisas assim variadas. E a inscrição é R$15 por pessoa, criança até 12 anos não paga. Nós tem uma nota pedindo ajuda das sociedades internas, então os líderes, as pessoas da sociedade interna procura a junta diaconal para que nós possamos, junto, organizar a festa da melhor maneira possível e ser uma coisa agradável. E um lembrete, as pessoas que porventura fizerem o depósito na conta da igreja, avisa a junta diaconal, se é 15, 30, 60 reais, específica, dá lá para a gente, eu fiz o depósito, para que depois a gente possa diferenciar o que é dízimo, o que é oferta e o que é festa da roça, tá bom? Esses são os nossos avisos. Muito obrigado, Elias. E o bolo, o Luciano está lembrando bem, domingo que vem temos a comemoração do bolo lá, dos aniversariantes do mês. A junta também ficou responsável por isso. Mas se você fez aniversário nesse mês de julho, quer colaborar, quer participar, quer dar uma oferta específica para ajudar no bolo, a junta não vai precisar gastar esse dinheiro, até porque a junta diaconal, o nosso intuito maior é ajudar as pessoas, a sociedade, as instituições. Se você fez aniversário, sentiu no coração o desejo de ajudar, eu não tenho o valor todo mas você pode compor, né? Você pode dar uma oferta, juntar isso aqui para o bolo. E aí vamos comemorar no último domingo, aqueles que fizeram aniversário, venham participar conosco. Teremos ali, já está sendo um momento muito agradável da igreja, podermos juntos cantar parabéns para as pessoas que estão aniversariando no mês de julho. No último domingo de cada mês, nós temos comemorado, né, dessa forma. Então, se você quer participar com a gente, quer ajudar a junta nessa ocasião, esse mês a junta deve comprar, mas se você quiser fazer, pode fazer pelo gasofilácio, entregar um diário e dizer que isso também é uma ajuda para essa oportunidade do bolo do aniversário. Vamos continuar ofertando aqui. Diz a palavra do Senhor, né, em Provérbios 3, 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Todos, faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de
como a nossa marcha, que ele lá no finalzinho vem, entrega, sai aqui pelo lado e volta para a nave da igreja. Cantamos com bastante alegria e vigor essa música. Obrigado, Deus amado, obrigado, Deus bondoso, porque o Senhor nos permite, apesar de todas as nossas dificuldades, de estar próximo de Ti. Por isso te pedimos, ó Pai, nessa manhã, aceita nossas vidas, Senhor, como oferta, faça delas o que o Senhor quiser, Senhor, mas aceita em nome de Jesus, para que possamos ser Seu. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa jornada aqui enquanto estamos nesse mundo, que possamos fazer o melhor para Ti. Aceita também, ó Pai, nossos dízimos e ofertas, como expressão sincera de agradecimento pelo muito que o Senhor tem nos dado, Senhor, porque sabemos que sem Ti nós não somos nada, e Te devolvemos um pouquinho, Senhor, muito pouco, de tudo que o Senhor tem nos oferecido. Por isso te pedimos de coração, aceita tudo, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita o nosso dízimo, aceita as nossas vidas. Obrigado também, Senhor, pelos nossos missionários que estão longe pregando, o reverendo Daniel e sua esposa, Horacina. Senhor, abençoe a vida desse homem, desse pastor, estenda a sua mão bondosa e poderosa sobre a cabeça dele e todos os seus familiares nesse momento, para que ele possa continuar falando do seu
maravilhoso amor e tocando no coração daqueles que não te conhecem. E aqueles que te conhecem possam estar ouvindo a sua verdade e, se for necessário, Senhor, voltando para os seus caminhos. Muito obrigado, Pai, porque a igreja, apesar de todas as dificuldades, tem ajudado as nossas instituições, tem ajudado, Senhor, as pessoas próximas da nossa comunidade, Senhor, aqueles que precisam. Muito obrigado, porque sabemos que é o Senhor que permite, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos ajuda com tudo isso. Obrigado por essa manhã e essa nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina dentro dos nossos corações, hoje e eternamente. Amém. Solicito a secretária-geral da Assembleia que venha aqui à frente. E de antemão já quero fazer um agradecimento especial ao presbítero Vitor Camarinha, que nos auxiliou com a implantação do software, de toda a estrutura informatizada. Muito obrigado, viu, presbítero? Sempre muito bem-vindo, filho dessa igreja, que está trabalhando como presbítero lá na igreja presbiteriana de Botafogo. Vou pedir só para ficar em pé, para quem não te conhece, tá? O presbítero foi da nossa mocidade aqui há muito tempo e ele foi o primeiro mecânico que fez a descarbonização da minha primeira moto, né? Presbítero Vitor. Muito obrigado, viu, presbítero, pelo trabalho maravilhoso, tudo funcionou muito bem. Nós tínhamos plano A e plano B de contingência, se houvesse algum transtorno e o objetivo do conselho não pudesse ser cumprido, nós tínhamos uma contingência já montada, mas deu tudo certo. Eu vou passar a palavra à secretária Lidiane. Já ficou tudo ajustadinho, os relatórios saíram, recebi aqui o resumo, mas eu vou passar a palavra para ela. Os irmãos entenderam o objetivo do Conselho em colocar pela primeira vez algo que já tinha sido testado na Igreja Presbiteriana de Botafogo e em algumas instituições também. A ideia é que num momento em que muitas pessoas viajam aproveitando descanso, de trabalho, férias, enfim, poderia haver um esvaziamento e que prejudicaria o cronograma, que não é só da nossa igreja, é em relação ao presbitério, e o presbitério responde ao sínodo, o sínodo também tem que atender requisitos do Supremo Concílio. Então, olhando todo esse cenário, né, de envolvimentos aí legais, aí o Conselho achou melhor atender a proposta e funcionou tudo muito bem. Gente até que nunca tinha trabalhado com computador, foi lá na mesa receptora e apuradora, dedilhou, apertou o mouse, foi maravilhoso. Graças a Deus por isso. Então, vou passar a palavra aqui à Lidiane, que vai fazer a leitura da ata para que seja submetida à apreciação da Assembleia. E se houver alguma solicitação de comentário, nós vamos tentar esclarecer. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Vou ler agora a ata da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana da Tijuca para a eleição de pastor efetivo em 2023. Às 8h50 do dia 23 de julho de 2023, em sua sede, na Rua Alcira Brandão, número 5, na cidade do Rio de Janeiro, sob a presidência do presbítero emérito Elias Fernandes de Freitas, vice-presidente do Conselho, nos termos do artigo 10 do Estatuto da Igreja, reúne-se em Assembleia Geral Extraordinária a Igreja Presbiteriana da Tijuca, com a finalidade de eleger pastor efetivo nos termos da linha A do
parágrafo 2 do artigo 6 do Estatuto da Igreja. A Assembleia se reúne nos termos da linha A do parágrafo 1º do artigo 9 e artigo 10, ambos da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e artigo 9º do Estatuto da Igreja e edital da convocação publicada no Boletim da Igreja em domingos anteriores. Constando que a votação se dará através do processo eletrônico, conforme informado nos boletins e nos cultos publicamente. Tendo em vista o princípio constitucional de que é função privativa do Conselho encaminhar a escolha e eleição de pastores, artigo 83, a linha E da CIIPB, e atendendo ainda ao que preceitua a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, artigo 110, 111, 112 e 113, e seus parágrafos e artigos 34, a linha A, o Conselho tratou do assunto, tendo consultado o reverendo Anderson Dias de Abreu, se aceitaria concorrer a um mandato com a duração de 5 anos. Conforme diz a CIIPB, ao ser consultado, o pastor pediu um tempo do Conselho para reflexão, oração e também para ouvir a sua família. Posteriormente, o pastor respondeu afirmativamente à consulta feita pelo Conselho quanto à sua aceitação para concorrer ao mandato de pastor efetivo da Igreja. A Assembleia tem início às 8h55, tendo o presidente declarado aberta e instalada a mesma e a sua finalidade. A seguir, os membros são instruídos sobre o procedimento de votação e eleição, informados que a Assembleia é soberana para votar no nome indicado pelo Conselho ou em outro nome, a ser preenchido nas linhas em branco nas cédulas de votação. Os atos devocionais da Assembleia são feitos pelo presbítero Elias Freitas através de leitura bíblica do texto de Atos 2, 42 a 47, e oração feita também pelo presbítero Elias Fernandes Freitas, seguidos da Escola Bíblica Dominical e do culto matutino. Apresenta-se o nome do candidato indicado pelo Conselho, reverendo Anderson Dias Abreu. Instala-se a seguir uma mesa receptora e apuradora que fica assim constituída. Presbítero Tiago Bolsas e diácono Gabriel Esteves. Transcorre-se a votação, ficando a mesa receptora no Salão Nobre, reverendo Santo Ribeiro, no horário de 8h55. Compareceram 76 membros comungantes, cuja presença é o endereço IP dos aparelhos eletrônicos dos respectivos membros comungantes. Portanto, o quórum estabelecido no artigo 8 do Estatuto da Igreja, presença mínima de membros em número correspondente a 1/3 dos residentes na sede. Face ao número de eleitores presentes, são necessários 39 votos para a eleição de pastor. Às 10h35, com o encerramento da votação, gera-se o relatório EIDE, que traz o seguinte resultado. Reverendo Anderson Dias Abreu, com 72 votos, apura-se ainda nenhum voto nulo, 2 votos em branco e 2 votos, sendo para cada reverendo Cis Caldas e reverendo Eli da Costa Júnior. Cada um recebeu um voto. Com o número de votos acima mencionados, verifica-se ter sido o reverendo Anderson Dias de Abreu eleito pastor efetivo da Igreja Presbiteriana da Tijuca para um mandato de 5 anos. Após a proclamação do resultado, foi lida a presente ata que, colocada em votação pela presidência, foi aprovada por unanimidade em seus termos. Convida-se a fazer uma oração do presbítero Cláudio Rodrigues, nada mais havendo a tratar, e uma vez tendo sido atendidos os preceitos constitucionais e estatutários, encerra-se a Assembleia, nessa hora, no dia 23 de abril de 2023, e eu, Lidiane Custódio da Silva, secretária de ata da Assembleia, lavro e assino a presente ata, em conjunto com o presidente da Assembleia. Obrigada. Elias, só uma observação, essa parte final da ata a gente ainda tem que fazer. Sim, aí, como ela já leu, vale a pena a gente ressaltar aqui. Tem que botar a aprovação e para poder, quem já fez a leitura automática, só para constar. Perfeito. Tá? Tendo em vista as informações que a Assembleia acaba de receber, eu submeto a leitura da ata, a apreciação da Assembleia, aguardando uma proposta de aprovação.
se não houver nenhum pedido de esclarecimento adicional. Ou não? Então tem uma proposta de aprovação da ata. Os favoráveis querem dizer sim? Sim. Sim. Algum contrário que diga não. Então está aprovada a ata nos termos referidos aqui, com muita alegria pelo resultado que foi expresso via os votos que foram apurados, a eleição do nosso pastor, reverendo Anderson, conforme nós já tínhamos manifestado o parecer do Conselho. Então, convido o presbítero Cláudio para que venha aqui à frente para fazer a oração, finalização, e logo depois da oração do presbítero Cláudio, nós vamos todos juntos localizar o texto bíblico que está em Números 6, para que nós possamos ser abençoados pela Escritura Sagrada, de 24 a 26, que é a bênção sacerdotal de Arão. Então, e assim que nós lermos a bênção, nós vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos no nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, por estarmos aqui na sua casa, onde ouvimos a tua palavra, cantamos louvores a ti e também, Senhor, procedemos à eleição para o pastor efetivo desta igreja. Estamos muito contentes, Senhor, porque pela votação nós vemos que a igreja está em paz, que a igreja está satisfeita com a atuação do pastor eleito e que nós temos agora mais 5 anos de lutas para cada vez mais fazermos o que nos é possível fazer de melhor para pregar o Evangelho, para santificar a nossa igreja aqui na Tijuca. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque, mesmo nos momentos de dificuldades, o Senhor sempre está conosco. Nós somos gratos por isso. Nós somos gratos pelas bênçãos que tem derramado nesta igreja. Nós somos gratos pela família de cada um dos membros aqui, nessa comunhão que nós temos uns com os outros. Uma igreja tranquila e em paz. Agora, Senhor, nos despedimos para os nossos lares, nos leve com segurança, para que possamos, Senhor, dar prosseguimento no nosso louvor e na nossa oração, também em nossas casas, porque hoje é o dia do Senhor, o dia dedicado exclusivamente ao Senhor, nosso Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura dessa bênção aqui maravilhosa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.